Nós vamos continuar com o estudo do ensaio racídico do Kuntres Umayan, do Rebbe Reshab, Rav Shalom Dover, quinto Rebbe de Chabad, aos 100 anos do seu falecimento. Nós vamos iniciar o 8º discurso no seu capítulo 1. Nos diz o Rebbe Reshab: Behinei kol ma shenitbaer beinyan leman sfot arava et atzmea. Tudo aquilo que nós explicamos e elaboramos até agora, na elucidação do versículo que foi trazido logo no início do estudo do ensaio para a análise, leman sfot arava et atzmea, para que a farta abastada nutrisse a sedenta. Nós falamos que esse é um versículo de difícil compreensão, que usa uma linguagem metafórica, e qual o significado de cada uma dessas palavras. Quem aqui é a farta abundante, aquela que está, enfim, com sobras, e quem é aquela que está sedenta e carente. Explicamos isso logo no início do Ma'amar, da explicação do ensaio. Ele nos diz: Shalidei ze shesfirat malchut raglea yordot bebiah inei mechaber rava shei asitra achra im atzmea bechinat malchut lekabel tosefet chayut me'akdusha. Então, nós dissemos que em termos místicos, na sua interpretação mais profunda da Torá, Haravá Atzmea, nós vimos que primeiro aquela Atzmea, quem é aquela que está sedenta? Nós falamos que a sedenta, entre aspas, carente, se refere a Sfirá, ao atributo divino de Malchut, de soberania. A última das 10 Sefirot, a Sefirá de Malchut, soberania, que ela, pelos motivos que foram ditos, que foram explicados, ela é chamada de Tzmea, aquela que está sempre sedenta e carente, que ela está ávida em receber a influência, fluxo das sefirot acima dela, das sefirot superiores, já que ela, por si só, de si mesma, ela não tem uma energia própria, e ela depende do fluxo que ela recebe das sefirot superiores. Nós vimos que justo essa sefirá de Malchut, esse atributo de Malchut, a Sefirá de Malchut é aquela que dá vitalidade e energia aos campos e universos inferiores abaixo dela. Ou seja, aqui nós estamos tratando dos 4 universos, dos 4 mundos, conforme explicados na Kabbalah: Atzilut, Briá, Yetzirá, Asiá. Atzilut, o chamado mundo da emanação; Briá, da criação; Yetzirá, da formação; e Asiá, até chegar ao mundo da ação, onde no seu campo físico-material se encaixa o nosso universo terrestre. Se diz que a Sfirá de Malchut é aquela no mundo de Atzilut, no campo da emanação. Lá tudo é divindade. Lá não existe ainda nenhuma criatura per si, mesmo uma criatura espiritual. Tudo é completamente anulado à divindade, tudo é divindade. Porém, a Sefirá de Malchut, a última Sefirá, a Sefirá de Malchut, soberania, é aquela que se diz que a parte inferior dela, Raglea Yordot, ela desce aos campos menores, aos campos inferiores, abaixo dela, Bebriá Yetzirá Asiá. Ou seja, dela vai se emanar vitalidade e energia para os mundos espirituais subsequentes de Briá, Yetzirá, Asiá. Inei mechaber ravá. Então, nós vimos que o verbo, a palavra sefot, no versículo leman sefot aravá et atzmea, tem algumas explicações, e de acordo com o comentário clássico de Rashi, a palavra sefot significa lechaber, unificar, vincular. Portanto, o sentido de leman sefot haravá et atzmea significaria para ligar, unir ou vincular a farta, abundante,
com aquela que está sedenta e carente. Portanto, explicando isso na terminologia mística, se diria que Sfirat HaMalchut, Mechaber Ravá, ela acaba unificando, vinculando a farta abundante. Quem é a farta abundante? É a Sitra Achra. É aquela força e energia vital do lado oposto, do outro lado, do lado oposto a Kedushá, a santidade, que ela é chamada e considerada de farta e abundante, mas ela é vinculada e ligada a Tzmeá, aquela que é carente e sedenta, que se refere a Sefirah de Malchut, Lekabel Tosefet Chayut Me'akdusha. Portanto, Leman Sefot, para vincular e unir aquela que é farta, abundante, que é a Sitra Achra, que é o lado oposto a Kedushá, ele é vinculado, ele é unido a aquela que é carente, aquela que é sedenta, que é Sfirat HaMalchut. Ou seja, justamente por Sfirat HaMalchut será a última Sefirah do campo de Atzilut. E sobre ela está escrito Veraglea Yordot Mavet, que o ponto, o lado inferior dela, desce até aos cantos mais baixos, inferiores, etc. E aqui há um vínculo, uma união, ou seja, por mais que a Sefirah de Malchut é uma Sefirah, é um atributo divino do mundo de Atzilut, ou seja, é uma fonte de energia divina. Mas aqui acaba de uma forma ou outra havendo uma ligação e um vínculo, ela acaba sendo ligada àquela que é a farta abundante, que é a força da Sitra Achra, do lado contrário da Kedushá. Zeu lepiresh Rashi. Isso de acordo com a explicação de Rashi, conforme a gente elaborou extensamente nos discursos e capítulos anteriores. Shemefaresh Sefot Lashon Chibur. Ele fala que o termo Sefot aqui no versículo significa unir e vincular. Omnam, lefi perush Radak, porém, o Rebbe Reshab começa a nos explicar o significado mais místico e profundo desse versículo de acordo com a interpretação de um outro mestre comentarista, Rab David Kimchi, conhecido pelas iniciais, pelo acróstico de Radak, Shemefaresh Lashon Ribui, que ele explica o termo Sefot como significando aumento e engrandecimento. Ou seja, Leman Sefot Aravá et Atzmeá, que dessa forma se aumenta, se engrandece através da Ravá, através daquela que é farta, abundante, se engrandece e se aumenta, se causa um aumento naquela que é a carente, a sedenta, ou seja, a Sefirah de Malchut. Ele vai elaborar esse assunto e dessa forma nós vamos poder entender melhor. Ele começa explicando. Ainyan hu, para entender isso, Dehine Yadua, Shinikat Achitzonim e Albeit Ofanim. Na realidade, aqui nós temos que entender um conceito primordial. Um conceito essencial e também até uma questão profunda, por vezes controversa, dentro da nossa própria fé. Que isso tem a ver, inclusive, com a origem do mal e de onde é proveniente a sua força, de onde vem a força e energia do lado mal, do lado negativo, aquilo que é chamado na terminologia mística de Sitra Achra, o lado oposto, o outro lado, o lado contrário, a Kedushá, a santidade, ou as chamadas Klipot, as chamadas cascas, invólucros, que escondem e ocultam as faíscas divinas. Isso também, ainda na terminologia mística cabalística, é chamado de Enikata Hitzonim. Hitzonim são os seres externos. Externos, ou seja, aqui no sentido que eles não fazem parte do plano interior, íntimo, profundo da divindade no seu objetivo e propósito da criação. Eles nem poderiam ser considerados atores coadjuvantes, mas fazem parte de um cenário. Na verdade, eles são até antítese
são antagônicos ao objetivo e propósito da criação, representam justamente o inverso. Mas para que a criação exista da forma que corresponde ao desejo divino, ou seja, que hajam seres inferiores, e que esses seres inferiores produzam para Deus uma moradia aqui nesse campo inferior, no campo terrestre, físico-material. E que isso seja feito através de criaturas inferiores dotadas de livre-arbítrio. Ou seja, que isso aconteça por livre escolha dessas criaturas que somos nós, ser humano de forma geral e Yehudi de forma particular. Para isso, nós temos que ser dotados de livre-arbítrio. E tem que haver opções equilibradas para os dois lados. Ou seja, que não exista diante de nós apenas o bem, porque senão nós estaríamos escolhendo o bem, não por opção, mas sim por falta de opção. E o desejo divino, inclusive para o nosso bem, para poder nos recompensar, para poder nos tornar meritórios, é que existissem os dois campos, o campo do bem e também, no mínimo na mesma proporção, o campo oposto, o campo do mal, com a sua sedução, com as suas ofertas, que viesse o ser humano, e mesmo tendo diante de si os dois caminhos, que ele optasse pelo caminho do bem, aí sim ele faria isso por livre escolha e, portanto, teria um mérito e acabaria merecendo uma recompensa divina. Isso é o que Deus deseja recompensar e gratificar a criatura humana. Mas para isso é necessário haver os dois, o bem e o seu contraponto, os dois caminhos opostos. E também existe então aqui a necessidade de que haja mal no mundo. Porém, de onde é derivado esse mal? E de onde o mal recebe a sua energia? Seja as criaturas malignas, aquelas criaturas que agem em favor do mal, etc., ou todas as coisas ruins que ocorrem e acontecem, de onde elas recebem a sua força. Então, essas criaturas são chamadas de Hitzonim, os externos. Ou seja, eles fazem parte do plano da criação. Porque eles têm que fazer parte para que a criação cumpra o seu propósito, para que a criatura realize a sua missão. Como nós falamos, tem que haver o mal contrabalançando o bem. Portanto, esse mal, ele também é proveniente da força divina. Na verdade, é Deus que nutre todas as criaturas. Não existe dualidade. Tudo recebe vida e existência de Deus, de uma única fonte, Hashem Echad. Deus único, Ein Od Milvado, e não há nada e ninguém além dele. Ele é a fonte única que nutre e dá energia a tudo e a todos, inclusive o próprio mal. Mas a forma de lhe conceder energia a cada criatura é distinta. Se a criatura está alinhada com seus objetivos, com o bem, com aquilo que é certo, correto, então ela recebe a influência, ela recebe a sua energia da parte íntima, profunda da divindade, algo que lhe é dado de bom grado, de boa vontade. Então isso significa que essa energia é dada de uma forma interior, profunda, ou seja, que vem lá do fundo, de bom grado. Porém, aquilo que precisa existir para cumprir o plano da criação dentro dos moldes que a sabedoria divina estabeleceu, ou seja, precisa existir o mal também. Esse mal é chamado de Hitzonim. São as partes externas, as criaturas externas, ou seja, eles não são o objetivo primordial. Eles não representam o íntimo, o âmago da vontade de Deus. Eles são parte do cenário para propiciar que a missão e o propósito da criação se realize. Por isso eles são chamados de Hitzonim, os externos, as criaturas externas. E aqui há o termo místico que se chama de Enikata Hitzonim, de onde sugam, de onde, entre aspas, de onde mamam esses Hitzonim, esses elementos externos que são até contrários a Kedushá, de onde é proveniente a sua energia, a sua vitalidade. Então, isso que ele vai elaborar e nos explicar aqui, até para a gente entender a existência do mal no nosso mundo, no nosso universo. E como é possível que do bom Deus hajam
e sejam derivadas também criaturas maléficas, criaturas ruins. Então, de certa forma, esse ensaio, esse ensino profundo, ele toca nessa questão e nos elabora também o entendimento desse assunto. E ele nos diz que Enikat HaChitzonim, de onde sugam, de onde recebem energia, esses seres externos, entre aspas, ou seja, aquelas criaturas negativas que personificam o mal, e Albei Tofanim, recebem a sua energia, a sua vitalidade, possivelmente de duas maneiras. Ou seja, é possível que isso aconteça de duas formas. Ou shemekablim mibchinat achoraim vechitzoniut, ou que elas recebem, essas criaturas recebem a sua vitalidade e energia, por assim dizer, por trás e de uma forma externa, superficial. O por trás nós já explicamos antes. Falamos que é diferente uma pessoa que dá um presente a um grande amigo, a um bom amigo, que lhe dá o presente cara a cara, olho no olho, com um sorriso no semblante, ele dá isso de bom grado e satisfação. Por vezes, aquela pessoa tem que dar algo para alguém que não merece, ou alguém que lhe fez mal, ou alguém que lhe odeia, alguém que é completamente antagônico, mas por algum motivo tem que dar algo. Então, ele até acaba dando, mas ele nem quer olhar para a cara do sujeito, ele dá isso por trás, ele joga por trás dos seus ombros, sem sequer virar o seu semblante para ele, sem sequer lhe dar a cara. Então se diz que a influência que recebem essas forças externas, chamados de Hitzonim, então elas recebem, pode ser de duas maneiras. Uma das maneiras seria que elas recebem por trás, de forma externa, aqui, ou seja, a influência não é interna, não vem do coração, não vem do âmago, do íntimo. O que significa por trás, de forma externa? מבחינת ריבוי הצמצומים דבחינת חיצוניות הכלים דמלכות. Na linguagem cabalística, ele explica aqui em termos de Kabbalah, isso vem, essa energia acaba chegando depois de muitos tzimtzumim, depois de muitas contrições, depois de muitos encobrimentos, depois de muitas ocultações sobre a luz divina, fazendo com que toda essa luz se oculte, se encubra e sobre só algo residual, e daquele resíduo mínimo, etc. Então pode se extrair indiretamente, por trás, superficialmente, alguma energia e vida também para esses elementos externos que representam o lado contrário. Essa é uma maneira deles receberem o seu fluxo. Mas existe uma segunda maneira, de onde é proveniente essa energia divina, que é necessária, ou seja, tudo só existe e vive aqui, nesse mundo, neste universo físico, como em qualquer universo espiritual também, tudo só existe por energia divina. Então, uma outra possibilidade é Shemekablim Mibchinat Amakif Elyon. Começa aqui a nos elaborar um outro assunto, ou seja, é possível que essas criaturas, em determinados momentos, se desvinculem daquilo que é o padrão convencional da ordem da criação, ou seja, aquilo que é conhecido nos livros místicos como Seder Ishtalshelut. Existe uma forma, como se fosse uma corrente de elos, que é uma estrutura elaborada, através da qual Deus nutre as criaturas do universo, todas as criaturas, desde as Sefirot superiores, passando pelos anjos, serafins, etc., chegando até a criatura humana ou até criaturas animais, vegetais, etc. Enfim, então, existe a forma, o padrão convencional de como essa energia divina é desencadeada, como numa corrente, ou seja, de um nível para outro, passando dos níveis superiores para níveis abaixo deles, chegando até os níveis mais inferiores, passando por uma escala gradual, seja de uma forma medida, de uma forma elaborada, um descenso gradual, com cada criatura tendo aquilo que é compatível a ela, na sua medida, na sua altura espiritual, etc. Essa é a forma padrão. Porém, existe uma forma alienada a essa. Existe uma forma distinta que é conhecida na literatura mística como Makif Elyon.
algo que vem da luz envolvente, de uma luz superior, um makif, que envolve, seja o primeiro nível, aquele convencional padrão, tem a ver com memale kol almin, ou seja, uma luz que preenche, ou seja, que ela preenche de energia, de vitalidade cada ser e criatura de acordo com a sua capacidade, inclusive de acordo com o seu mérito, de acordo com a sua altura espiritual, etc., de acordo com o nível que ela se encontra. Porém, existe um outro nível que é chamado o envolvente. O envolvente é aquele que envolve a tudo e todos por igual, sem distinção. Dentro dessa luz grandiosa divina, chamada de luz envolvente, Makif Elyon, o envolvente superior, ele envolve por igual a tudo e a todos. E dentro dessa luz envolvente, já que ela é tão desvinculada, ela é tão elevada, alienada de todo conceito de universo, de mundos, etc., então ela pode conter dentro de si tudo e todos e de forma equivalente. Ele nos diz, mas ele fala, e nisso podem, entre aspas, tomar carona, disso podem também se beneficiar os hitzonim, aquelas criaturas externas, aquelas criaturas ligadas com a Sitra Achra, com o lado oposto da Kedushá. Apesar que mesmo quando elas são nutridas dessa luz, desse makif envolvente, elas recebem a energia da parte de trás, por assim dizer, da parte externa, da parte superficial desse makif, ou seja, da parte residual dele. Ele nos elabora um pouco mais esse assunto. Benyanhu, explicando isso melhor, Dehine Amru, disseram os nossos sábios na Ética dos Pais, no capítulo 5, Asarot Dorot Me'adam ad Noach, houveram 10 gerações de Adão até Noé, o Minoach ad Abraham, e depois outras 10 gerações de Noé até Abrão. E essas 10 gerações, isso tudo ocorreu antes da entrega da Torá. E esse período dessas 20 gerações, onde havia longevidade extensa, etc., isso acaba abarcando mais de 2000 anos, os 2 primeiros milênios da existência da criação. E, na verdade, o que aconteceu nesses 2000 anos foi um grande caos. Por isso, nesse período aconteceu também o dilúvio e o episódio da Torre de Babel e outras coisas mais, mas não havia grandes méritos na humanidade, foram pouquíssimos os tzadikim, as pessoas justas e corretas, durante essas 20 gerações, durante todo esse período, até a chegada de Abraham, vai ser o primeiro Yehudi, 7 gerações depois dele, através de Moshe Rabbeinu, vai ser entregue para nós e para toda a humanidade a Torá. Mas essas primeiras 20 gerações do mundo, que não tiveram méritos, o ser humano não produziu coisas boas e positivas, não justificou a sua condição e nem cumpriu o seu papel, a sua missão aqui na Terra. Então, por que elas existiram? Nos fala o Pirkei Avot, a Ética dos Pais, Leodia Kama Erech Hapaim Lefanav. Isso vem nos ensinar o quanto o semblante misericordioso de Deus é longo e extenso. O quanto Deus tem paciência, tolerância, bondade e misericórdia. Piedade. Shekol Adorot Hayum Achisinu Baim, que todas essas gerações elas estavam numa sequência de irritar a Deus, enervá-lo, ou seja, só produzindo coisas ruins, fazendo mal, sem realizar o bem, etc. Não havia qualquer mérito, ou seja, não justificavam a existência da humanidade. Mas Deus ainda manteve o mundo. Hainu, ou seja, Shekol Adorot Eilu Kiblu Mibchinat Erech Hapaim. Dizem os livros místicos que todas essas gerações receberam a sua influência, a sua vitalidade, a sua energia, já que elas não possuíam méritos, já que elas não fizeram jus, já que elas não criavam recipientes para atrair Kedushá, santidade, vitalidade divina sobre si. Então, de onde elas receberam a sua influência, a sua vitalidade?
Mibchinat Erech Apayim, desse atributo de Deus chamado Erech Apayim. Diz que o semblante dele é extenso, é comprido, é cheio de misericórdia, de piedade. Veio simplesmente da misericórdia divina. Como Shamru Rezal, como afirmaram os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Eruvin. Mai dichtiv, qual o significado do que fala o versículo Erech Apayim, que Deus é chamado no versículo, assim está nos 13 atributos de misericórdia, Erech Apayim, que ele estende os seus semblantes. Então, pergunta o Talmud, por que Erech Apayim, os seus semblantes no plural? Erech Af mibaelei. Semblante divino, é claro que é uma linguagem metafórica, Deus não tem nem corpo, nem expressão corporal, porém a Torá se expressa na linguagem humana para aproximar os conceitos da nossa compreensão. Então, já que a Torá usa aqui o conceito de semblante divino, por que a Torá fala em semblantes, Erech Apayim, no plural? Diz o Talmud, pergunta o Talmud, Erech Af mibaelei, deveria estar escrito semblante no singular. Responde o Talmud, sabe por que está escrito no plural? Ela, Erech Apayim latzadikim, Erech Apayim larshaim. Porque Deus, ele engrandece, estende o seu semblante de misericórdia, de paciência, de tolerância, tanto para os tzadikim, para as pessoas justas e corretas, ele tem o semblante de misericórdia para elas, como também ele sabe mostrar um semblante de misericórdia, tolerância, piedade, Erech Apayim larshaim, mesmo para os ímpios e para os malvados. Por isso, no plural, como se houvesse um semblante para os tzadikim, para os justos e meritórios, e outro semblante para os reshaim, para os ímpios e malvados. Piresh Rashi, lá no Talmud, comenta Rashi, comentarista clássico da Torá e do Talmud, Apayim mashma panim, ou seja, que quando se fala em semblantes no plural, isso dá a entender ben sochakot, ben zoamot, qualquer tipo de semblante, seja o semblante sorridente, o semblante alegre, como também o semblante irritado, o semblante enervado. Apayim sochakot, ma'arich, umeacher letzadikim leatid lavo. E se diz que a Kadosh Baruch Hu Erech Apayim, ele estende os seus semblantes, ou seja, o semblante alegre, feliz, sorridente, que é causado pelos tzadikim, Deus estende isso até o latid lavo, até o mundo vindouro, até o futuro. Por isso se diz que ele é extenso. Ve'apayim zoamot, e o semblante irritadiço, o semblante enervado, ma'arich lareshaim, Deus também estende com paciência, com tolerância, com carência para os reshaim, para os malvados e ímpios, dando a eles a oportunidade, a possibilidade de voltar atrás e fazer tshuvah. O meacher por anutam leolam haba. Então, eles também recebem uma extensão a longo prazo, um semblante extenso, ou seja, mesmo que eles são merecedores de punição, de castigo, etc., mas Deus retarda, atrasa isso até o olam haba, até o mundo vindouro, para dar a eles a possibilidade de fazerem tshuvah enquanto isso.